Olá, começa agora mais um Economia e Mercado. E no Ceará, o setor químico, representado pelo Sindiquímica Ceará, tem faturamento anual de cerca de R$ 1,5 bilhão e ocupa a sexta colocação no ranking industrial do estado, com 6,3% de participação na indústria cearense. O setor emprega mais de 13 mil pessoas em todo o Ceará. Para falar sobre essas ações do sindicato e sobre o setor, eu converso agora com o vice-presidente do Sindiquímica, Beto Chaves, que está aqui comigo no estúdio. Beto, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Elaine. Agradeço em nome do Sindiquímica o convite. Beto, a gente falando sobre Sindiquímica, né, foi um setor que meio que se reinventou, teve novas tecnologias nesse período de pandemia. Como é que foi esse momento? Esses últimos 12 meses foi transformador para o setor. E mesmo com essa dificuldade do coronavírus, a gente conseguiu ainda se reinventar, se transformar, gerando mais emprego, conseguindo impactar positivamente a economia cearense. Nessas novas tecnologias que foram apresentadas, a gente viu aí no comecinho, naquele setor, olhando um pouco mais a questão do álcool gel, as vendas que aumentaram, né, de sanitizantes, de equipamentos de limpeza, produtos de limpeza, teve um boom aí de vendas, né? Foi. Em teve aumento, o álcool gel já era um produto muito bem usado pela população, porém ele virou popular, virou comum. E o que é bom porque, fora o coronavírus, ele protege para inúmeras outras doenças que porventura apareçam. O mercado de saneantes também foi muito positivo porque, devido à população ter ficado na época do Fica em Casa, a população trancada, ela consome mais o ambiente familiar, seja na sala, na cozinha, enfim. Então isso aumenta também a disposição de limpeza e teve um aumento no consumo também muito dos saneantes. Beto, e aí nesse caso, quando as pessoas passaram a consumir mais, passaram a ter uma demanda maior, como é que o setor se preparou para isso? O setor químico, o Sindiquímica, por exemplo, sempre veio trabalhando com ações de treinar a indústria cearense, treinar os colaboradores, treinar a equipe, para que eles sempre se preparam. Então, a gente sempre trabalha muito planejamento para tomar as decisões mais assertivas. E mesmo sendo algo atípico, como o famigerado coronavírus, a gente correu para poder atender essa demanda latente que nasceu de repente, esse aumento do consumo. A gente correu para poder ficar abastecido, compras coletivas, para poder conseguir comprar direto do fornecedor, tirando atravessador de distribuidores, para poder ficar com preços super acessíveis para a população cearense. Beto, a gente falou aqui na TV Otimista já sobre o polo de Guaiúba, né? Como é que tem sido lá esse novo espaço, né? Como é que foi a questão das indústrias terem ido para lá também? Conta um pouquinho desse balanço. O Polo Químico de Guaiúba foi um projeto que nasceu dentro do Sindiquímica, onde os associados se uniram para ir por um lugar comum e conseguir a ideia do compartilhamento. A gente conseguir compartilhar a segurança, a portaria, a balança, e a gente fizemos uma pesquisa nos municípios da região metropolitana e vimos que Guaiúba era o melhor município que nos atenderia. Em parceria com a Federação das Indústrias, o governo do estado, com a ADESE, nossa Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, a própria Prefeitura Municipal de Guaiúba nos acolheu muito bem com esse projeto, que eu não gosto nem mais de dizer que é um projeto, agora é uma realidade. Quando nasceu de julho para cá, a indústria Intraplast foi a primeira a abrir as portas do polo, e nesse próximo ano de 2022 mais 3 indústrias vão abrir lá, e isso é uma alegria, uma vitória de um projeto. O Sindiquímica, como ele é um sindicato atípico, porque ele é multissetorial, onde abrangimos as indústrias de plásticos, cosméticos, fármacos, saneantes. É super bacana essa união dessa cadeia multissetorial unida num objetivo comum, que é a melhor competitividade da indústria cearense. Pois é, e você falou com relação aos grupos que fazem parte, né, os setores que fazem parte do Sindiquímica, que é justamente alguns que mais tiveram um crescimento nesse período, né, os fármacos, de produtos de limpeza, as embalagens, né, e aí nesse caso, como é que foi essa conversa junto com os poderes públicos, questão de aportes, de suportes nesse sentido? A gente ficou muito satisfeito porque a indústria de cosmético, devido a essa demanda que aumentou,
a indústria de cosméticos aumentou a empregabilidade em mais de 8%. O nosso setor de saneantes aumentou 11,4%. Isso é muito satisfatório para todos. A indústria de embalagens, por exemplo, aumentou mais 12%. Então, a gente fica muito satisfeito que a gente está ativamente inserido na economia de forma positiva, gerando mais empregabilidade, onde se escuta que está gerando desemprego, infelizmente. O setor da média nacional teve um aumento de 10%, enquanto a gente, de acordo com dados do Observatório da Indústria, a gente teve um aumento de mais de 30%. Então, a gente fica muito satisfeito em ter tido um trabalho tão assertivo e estamos crescendo todo mundo junto. Beto, e das embalagens plásticas, né? Teve também uma demanda grande dos deliveries, né? E aí com as embalagens também de alimentação, acondicionamento correto, como é que foi isso? Teve um aumento muito grande realmente das embalagens por causa do aumento do delivery. Que bom que as indústrias estavam preparadas, a indústria plástica cearense, para não ficar dependendo dos outros estados devido à dificuldade logística. As embalagens para delivery de alimentos, potes, sacos, sacolas. A própria nossa indústria intraplástica atendeu muito bem o mercado, graças a Deus, fora a nossa área de atuação pelo Norte e Nordeste. A gente fica satisfeito porque a gente conseguiu trabalhar apoiando, ajudando a deixar todo mundo seguro. A gente participou, nem que seja um pouquinho, mas nós estávamos participando, permeando essa proteção à população. Que bom que isso já passou. E no caso, além dessa demanda ter sido aumentada, né? A conscientização, muitas vezes se fala do plástico como sendo aquele inimigo, vilão. O que tem sido de pensado nesse sentido, né, com relação à questão do meio ambiente, de se chamar a população também para pensar essa questão junto com os poderes e também as empresas? Como foi isso? A indústria plástica cearense, a gente vem trabalhando junto no Sindiquímica nesses próximos passos agora para 2022, se antecipando, trabalhar a ideia do ESG, fomentando não só um polo de Guaiúba, como as demais indústrias. E falando diretamente no plástico, o plástico eu não enxergo ele como um vilão. Na verdade, eu enxergo o plástico como uma participação ativa do nosso trabalho, da nossa economia, pois ele embala, transporta, ele facilita a usabilidade em casa dos restaurantes, enfim. A gente tem que fomentar de verdade a nossa economia circular, onde a população ativamente tem que trabalhar positivamente sobre isso, sabendo o direcionamento, o descarte correto. Se tiver esse entendimento, a cadeia se fecha e completa. Com todos os esforços da indústria, com todos os esforços do governo do Estado, a gente precisa também da população para fazer essa tríplice hélice, onde nós todos trabalhamos no mesmo objetivo, que é proteger o meio ambiente. Existem ações específicas para essa conscientização, digamos assim, essa parceria? A gente estamos formatando, isso aí são para os próximos capítulos, nesse 2022 nós vamos trabalhar ativamente para não planejar, a gente quer partir para a ação agora. E nesse caso a gente tem falando também sobre, além da conscientização, né, do meio ambiente, também sobre o hidrogênio verde, a gente está falando sobre o Ceará despontando na indústria. O que a gente tem de expectativa e perspectiva para o ano que vem? Eu acredito que as dificuldades vão continuar, tá certo? A gente tem que sempre trabalhar em cima da verdade. Os insumos, a cadeia logística internacional está colapsada, está tendo muitos atrasos, aumentos direto, mas eu acredito que a própria Federação das Indústrias, que cabeceia todas as indústrias cearenses, onde lá o Sindiquímica está inserido, o Observatório da Indústria, as parcerias que a gente tem junto às academias, como a Unilab, o IFCE, a Universidade Federal do Ceará, a gente está sempre buscando, sempre tentando aprender, pesquisar. O cientista, ele ajuda demais, ele faz parte da nossa cadeia. Eu acredito que esse próximo ano, devido às dificuldades, nós vamos conseguir vencer sim, porque a gente sempre vence. Beto, você falou sobre uma coisa importante que é a questão da capacitação, né? Um ponto muito importante que precisa ser visto, né, nesse sentido também das indústrias, do comércio, serviços, capacitações cada vez mais específicas, né, também para diversos setores e setores em específico também. Como é que tem sido pensado isso nesse sentido para a questão da indústria química? A indústria química, ela sempre precisa de capacitações, treinamentos, cursos.
Eu acredito que o industrial cearense da cadeia química, eles estão preparados e estão se preparando mais. Eu falo por mim, por orgulho de ser sindiquímica, o incentivo que eu tive dos demais colegas, desde quando eu comecei dentro da cadeia produtiva, me forçou a melhorar e a crescer mais. Eu consegui ainda fazer 3 MBA e agora eu estou no mestrando. Eu sou mestrando hoje em dia, então eu fico muito feliz pelo esse apoio e incentivo. E tantos outros que já estão lá na frente, e todos os outros que estão começando, que nós puxamos para frente. Então essa locomotiva que nós trabalhamos para chegar nesse destino, nós focamos em treinamento, estudos, capacitações, que eu acho que somente assim a gente pode ser mais assertivo para uma melhor tomada de decisão, Elaine. Na conversa com universidades, vocês têm também apontado isso? Tem sido uma parceria nesse sentido? Sim, muito próximo. Temos vários trabalhos em andamento, que a gente convida as universidades para ir para dentro da indústria, para ela utilizar a nossa indústria como estudo de caso. Eu acho que essa abertura, essa transparência, eu acho que isso só tem a ganhar para a indústria cearense, onde o acadêmico, ele consegue, o estudioso, ele consegue enxergar algo que às vezes no dia a dia a gente não enxerga. E daí nascem novas ideias, novos projetos e a inovação contínua. A gente tem notado junto à FIEC, né, essas ações mais pioneiras com relação a isso, né, de se botar a universidade junto com a indústria, se pensar formas distintas. A gente tem o Capacete Elmo aí, né, que é o destaque mundial, muito né? Bacana. A gente tem também vários outros destaques que a gente tem com essas parcerias que estão dando certo. Realmente é por aí a gente se unir, né, os dois, a universidade junto com a indústria, para poder se pensar em melhorias para a população. Com certeza. Eu sempre acho que a indústria ela está sempre, ela inicia toda a cadeia, né? Através da indústria nascem os produtos que alimentam toda uma cadeia. Os governos, sejam estaduais, federais, municipais, eles trabalham junto com a gente também, porque a gente está sempre em parceria com eles, em contato, buscando essa proximidade. E quando chega a academia, sabe, é uma fortaleza essa tríplice hélice. Tem que acabar essa história de ter muita gente que tem medo do governo, tem medo das academias, que não, a gente traz para a gente, vamos ficar todo mundo junto. E aí a gente fala de novas tecnologias de startups também, né? Tem inovação chegando aí, né? Inovação, a turma nova, a turma já conversando também com quem já vem de algum tempo de caminhada, trocando essas ideias, né? Isso é benéfico também, né? Com certeza. A gente tem que estar muito atento às startups, porque essas ideias inovadoras elas só têm a contribuir. E tem tantas ideias bacanas que traz uma escalabilidade assim, incrível para o mercado. E a própria Federação das Indústrias tem um trabalho lá de startup muito bem planejado, muito bem elaborado, ao qual o Sindiquímica está sempre próximo também para participar, porque a gente tem que estar perto dos jovens. Na verdade, toda vez que você estuda, que você fica com a cabeça aberta, você sempre é jovem. Eu sou um menino. Beto, com as ações da Sindiquímica para o interior do estado, como é que tem sido essa proximidade junto ao interior? O interior do estado da gente sempre foi abastecido pela cadeia química industrial cearense. Tivemos muito tempo de dificuldade, de estradas muito mal cuidadas, né, infelizmente, mas ao longo do tempo a gente viu que vem melhorando, novas vias CS foram abrindo, essa interconectividade intermunicipal melhorou bastante e temos uma indústria fortíssima como o Sabão Joá, lá no que atende a região do Cariri, uma indústria espetacular, faz parte da família Sindiquímica. E a gente consegue trabalhar bem o estado do Ceará, sim, graças a Deus. A gente tem a capacidade de suprir a demanda do estado. A gente fala você falou sobre as BRs, né? Também a gente fala sobre logística, sobre pensar logística, sobre tudo isso, a alta da gasolina, né? Se pensar alternativas, a gente fala sobre a BR do Mar também, que é algo que está se conversando. Como é que tem sido essas tratativas, essas conversas com relação a se reduzir esses gastos com logística? Eu sou um torcedor que um dia trabalha fortemente as vias férreas do nosso Brasil como um todo, né? Na verdade, a logística ela impacta diretamente no custo do preço e de uma forma assim até agressiva. Quando você calcula custos, os custeios todos, chega a se dar 12% do valor total. Isso é muito difícil.
porque você coloca o caminhão na rua, tem o risco, seguro, pneu, o combustível, cada dia uma novidade, aumentando, infelizmente. Essa alta do dólar aí está impactando diretamente quanto ao custo do combustível, mas eu acredito que a gente tem que tentar continuar, sempre se preparar para o pior e dar continuidade. A gente tem a pandemia, sempre lembrando que não acabou, né? A gente queria que já tivesse acabado há muito tempo, mas, enfim, ainda estamos continuando e lutando, né? E aí vêm as novas variantes, né? A gente teve essa Ômicron agora já detectada, inclusive aqui no Brasil, uma preocupação para todo mundo. Como é que tem se mostrado o sindicato? Você conversa com os colegas industriais, como é que tem sido essa preocupação nesse sentido, esse medo de talvez fechar, da questão dos insumos também, como é que tem sido essa preocupação? Essas variantes, infelizmente, eu acredito que elas vão sempre surgir. Tranquiliza um pouco, que muito da população já está vacinada, então isso aí a gente já fica um pouco, se sente mais protegido, graças a Deus. Incentiva a todos que se vacinem, que se protejam de forma mais adequada possível, porque a gente não devemos arriscar e nem deixar facilitar disseminar mais essa maldita doença, me perdoe. Mas as indústrias fármacos, elas estão sempre pesquisando, sempre trabalhando, sempre se preparando para poder atender essa demanda, para proteger a população. A palavra da vez sempre vai ser proteção, porque a gente tem que se prevenir para se proteger. E a indústria cearense, da linha do setorial de fármacos, está aí ativamente trabalhando para proteger a nós todos. A gente tem uma preocupação também com os aportes financeiros, né? Uma vez que chega uma hora que o cofre acaba, né? O recurso acaba, né? De se dar o suporte para a população. E aí, nesse sentido, o que se tem pensado com relação a isso? Para o próximo ano, para 2022? Quando você fala de aporte financeiro, isso realmente sempre é um gargalo em qualquer negócio, né? Existe uma máxima de que todo dinheiro para negócio é pouco, né? Mas se você estiver muito bem planejado, se você estiver se organizando, se você tiver um bom parceiro, instituição financeira, para poder ficar próximo, né, honrar todos os seus pagamentos, porque o banco fecha as portas para mal pagador, isso é uma grande máxima. Então eu acho que a indústria da gente são todas do Sindiquímica, são todas indústrias sólidas, muito éticas, são idôneas acima de tudo. E, infelizmente, sempre quando você tem aumento, dentro do seu planejamento orçamentário, você tem que transpassar o aumento, não adianta ficar segurando o preço, porque se você fizer isso, você pode ir à barracota. O grande problema de muito trabalho é que a pessoa quer segurar o preço porque quer ficar no mercado, mas não brinquem com isso, porque se você planejar financeiramente correto o seu negócio, ele só vai para frente. Então, quando tem aumento, a gente tem que transpassar aumento, infelizmente impacta no preço do custo do produto, impacta para a população, mas só tem uma coisa a dizer, ela vai continuar aberta, ela vai continuar produzindo, deixando o álcool em gel aqui à disposição na prateleira para proteção. Então, esse aumento ele tem que ser acompanhado financeiramente. E planejar. Pessoal, eu repito e repito, planejar. O planejamento ele é a base de todo e qualquer negócio para a tomada de decisão mais correta possível. Ok, Beto, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado.